Nesse sentido, como eu acabei mencionando na introdução também, depois de um tempo a tua vida foi tomando um caminho mais na economia, né? Você fez mestrado, fez doutorado na Universidade Rei Juan Carlos. Isso te levou a ser um profundo conhecedor da escola austríaca. E, ao que parece, hoje em dia também como coordenador do mestrado, o que eu percebo no geral é que muitos professores, inclusive, eles veem a economia como um campo, eu digo assim, que não tem a necessidade do conhecimento filosófico, da estruturação filosófica das ideias. Parece que ela é, de certa forma, desprendida, ela é independente que tu não precisa desse ferramental filosófico para, de fato, entender melhor, no caso, a escola austríaca, e criar, por conseguinte, as tuas teorias e tudo mais. E você seguiu realmente esse caminho de inserir a estrutura, a forma filosófica de pensar, racional, nos teus trabalhos. E isso deu origem, então, aos livros que você vai comentar depois. Mas a primeira pergunta, inclusive, que vai tratar que depois trata exatamente um dos livros, por que você entendeu ser importante uma abordagem filosófica à história da moeda? É um tipo de material raro, inclusive, no mundo todo, né? Poucas pessoas adotam esse caminho para tratar, para falar da moeda em si, né? Eu te diria o seguinte, Matheus, uma das maiores contribuições da escola austríaca para a economia é uma contribuição epistemológica, é uma contribuição relacionada à nossa capacidade de conhecer a realidade. E o argumento da escola austríaca é que existe na teoria econômica que é mais conhecida, aquilo que se chama do mainstream, ou também se chama de síntese neoclássica, que é baseada numa ideia de que a economia está em equilíbrio, de que os agentes têm conhecimento perfeito de tudo que acontece na economia, e que, portanto, a decisão é 100% racional, baseada em informação perfeita. Quer dizer, isso são premissas do pensamento econômico neoclássico, dessa síntese neoclássica que incorporou o pensamento de Keynes também, que a escola austríaca disputa. A escola austríaca discorda. Ela diz o seguinte: isso é um bom ponto de partida para desenvolver o raciocínio teórico, mas isso está longe de ser a realidade. A realidade é que os agentes econômicos agem baseado em informação extremamente limitada. O conhecimento é imperfeito, né? E isso tem enormes consequências para o exercício, assim, para a aplicação da teoria econômica como uma ferramenta para entender a realidade da atividade econômica, né, que é um aspecto importante da vida em sociedade, né, e isso é uma questão absolutamente filosófica, né? Então, assim, pode ser que tenham muitos colegas meus que estão praticando filosofia sem saber que estão praticando filosofia, né? Mas quando um pensador se posiciona a respeito de quanto é possível conhecer o fenômeno econômico, tá? Ele está tomando uma posição epistemológica, né? que é um pedaço da filosofia, né? Isso sem falar nas questões éticas, né? Na ideia de que
a economia é uma ciência que é uma ciência neutra, né, que não faz juízo de valor, que é uma coisa que eu discordo completamente, né, mas e também com base nos meus conhecimentos da escola austríaca, né? Assim, o livro principal do von Mises, que é um dos pensadores mais importantes da escola austríaca, a obra-prima dele se chama A Ação Humana, quer dizer, é a ideia de que existe um propósito na ação dos agentes econômicos, né? Quer dizer, bom, se existe um fim, então nós podemos discutir meios que se adequam a esse fim, né? E se existe um fim, então existe uma escala de fins possíveis. Então existe uma escala de valores. Então como é que se pode falar que a economia é neutra, né? Assim, bom, isso é só um exemplo assim de que, de novo, assim, os meus colegas que estão praticando economia, né, estão praticando filosofia também, no momento em que eles se posicionam de um jeito ou de outro, né?